Olá, quem fala é Marcelo Matias e nos próximos instantes veremos uma demonstração completa dos atuais 6 componentes que fazem parte do pacote MDOP, o Microsoft Desktop Optimization Pack. Começamos com um desafio bem comum que enfrentamos nas nossas empresas, que é a distribuição de aplicações. Vejamos nessa máquina que nós temos na área de trabalho um documento. Quando eu clico 2 vezes, me retorna uma mensagem dizendo que não tenho ainda um aplicativo que pode abrir esse conteúdo. Uma extensão PPTX, portanto, PowerPoint. Quando eu clico no menu Iniciar e clico em todos os programas, eu realmente vejo que não tenho esse aplicativo ainda instalado nesse PC. Como que eu posso então facilitar a entrega desse aplicativo para esse meu usuário? Nesse servidor, eu tenho instalado o Application Virtualization, onde eu tenho previamente publicado alguns aplicativos, entre eles o Office 2003 e o Office 2007. Simplesmente os aplicativos vão ser entregues nas máquinas, já prontos para serem utilizados. Como que eu posso fazer essa atribuição do aplicativo? Nós abrimos aqui a nossa console do Active Directory, onde eu vou fazer a associação. Nesse caso temos o usuário Marcelo Matias, que eu vou simplesmente arrastar para dentro do grupo do Office 2007. Ok. Voltando à estação de trabalho do usuário, ele verifica se eu tenho aplicações disponíveis no servidor e, caso positivo, a aplicação vai ser disponibilizada no meu equipamento. Vemos nesse caso que o ícone da aplicação, que até então estava não reconhecido, passa a ficar associado ao PowerPoint. Clicando 2 vezes nesse documento, ele verifica então o acesso ao PowerPoint. Ele baixa o pacote do PowerPoint para o meu equipamento, o equipamento que eu estou autenticado, para que em seguida ele possa carregar o seu conteúdo. Pronto, já estou com o PowerPoint ou com o Office 2007 disponível na minha máquina. Daqui para frente, se eu precisar usar esse aplicativo, mesmo fora da rede corporativa, ele permanece na minha máquina para que eu possa usá-lo tanto em modo offline quanto em modo online. Um outro benefício que eu posso ter com essa solução é evitar conflito de coexistência. Eu tenho já hoje nessa máquina o Office 2007, que eu posso tanto acessar pelos aplicativos associados aos ícones dos documentos que eu tenho, ou para iniciar da maneira tradicional. E se por alguma razão eu precisar acessar um aplicativo em versão anterior ao 2007, por exemplo 2003, eu volto para o servidor, vou associar o usuário Marcelo Matias ao grupo do Office 2003, volto para a máquina do usuário, e na próxima conexão com o servidor, eu terei nessa mesma máquina tanto o Office 2007 quanto o Office 2003. Vejamos na questão do Office. Me apareceu aqui o grupo de aplicativos do Office 2003. Se eu clicar aqui no PowerPoint 2003, nós teremos tanto o 2007 quanto o 2003 rodando sem nenhum tipo de conflito. E se por acaso eu tenho alguma aplicação que roda perfeitamente no Windows XP, mas tem problemas de compatibilidade com o Windows 7, o AppV permite facilitar o processo de entrega das aplicações para as máquinas, mas não evita conflito entre a aplicação e o sistema operacional. Se houver alguma necessidade de rodar aplicativos que dependem do Windows XP, nós temos uma outra solução para essa finalidade, chamado Microsoft Enterprise Desktop Virtualization, ou MEDV. Vejamos em outra máquina. Esse aplicativo, que eu sei que no Windows XP roda perfeitamente, no entanto no Windows 7 tem erros. Para gerar minhas tendências, ao salvar configurações, no caso um erro de bloqueio de gravação em pasta indevida, e se eu clico em Browse, é um aplicativo que só navega na internet pelo IE6, e no Windows 7 nós começamos com o Internet Explorer versão 8. Nesse cenário eu posso implementar esse aplicativo de uma outra maneira, que é esse ícone mais à direita, onde nesse caso o aplicativo já carrega perfeitamente, sem um erro inicial. Ao clicar em tendências, funciona. Ao salvar opções, funciona com sucesso. E ao clicar em browse, eu tenho uma janela que me carrega o Internet Explorer 6. Portanto, eu consigo acessar esse aplicativo no Windows 7 perfeitamente. O que eu tenho nesse caso é um sistema virtual baseado em Windows XP, oferecendo o acesso aos aplicativos legados.
Aplicativos esses que podem estar instalados na máquina, executados localmente nesse Windows 7, ou eu posso também, se eu tiver aplicativos web, automaticamente carregar o aplicativo web no IE6 quando necessário. Caso contrário, carrega no navegador padrão da minha máquina, o Windows 7. E para controlar os aplicativos que eu uso, eu preciso saber onde os aplicativos estão sendo utilizados, quais aplicativos estão sendo utilizados e em quais versões. Para isso temos uma solução dentro do MDOP chamado Asset Inventory Services, ou AIS. O AIS é um sistema online onde podemos acompanhar toda a nossa base de inventário de software e hardware da empresa. Nesse caso, por ser online, é um serviço onde você instala um agente na máquina. E qual que é o trabalho do administrador? Acessar a console web, entrar com as suas devidas credenciais e você consegue então controlar a situação dos PCs da sua empresa, a situação dos softwares que esses PCs têm instalados. Nesse caso você vê a relação dos aplicativos que eu tenho na minha empresa, por nome, versão, fabricante, em quantas máquinas o aplicativo está instalado e qual essa categoria. E se algum aplicativo gera algum tipo de problema, como é que você é avisado disso? Você espera o usuário fazer a ligação por telefone, mandar e-mail, ou você tem algum tipo de sistema que proativamente reporta os erros em tempo real? No pacote MDOP temos o DEM, Desktop Error Monitoring, que tem essa função de reportar em tempo real os erros que os aplicativos, Microsoft, não Microsoft ou o próprio sistema operacional apresentam durante o dia a dia. Aqui no servidor, além de entrega de aplicações virtuais, nós também temos uma console que permite centralizar todos os erros de aplicações numa console única. Vocês conseguem ter um servidor local na sua organização que intercepta os erros que as máquinas, por padrão, já geram, para que você possa ter esse controle central. Você consegue ter, por exemplo, uma visão geral dos aplicativos que você tem na sua empresa em cima dos erros que ocorrem neles. Nesse caso, por exemplo, nós temos aqui uma versão de Outlook específica com um total de 53 erros, afetando 25 usuários em 26 máquinas diferentes. No caso de aplicações Microsoft, esse erro pode ser enviado automaticamente para o nosso sistema online e quando houver algum tipo de solução disponível, você recebe essa resolução automaticamente pela ferramenta do DEM. Você pode também definir canais de comunicação para alerta de erros, ou por e-mail, ou por comunicação instantânea, via Link Communicator, ou via mensagem SMS, ou até mesmo ativando scripts que você pode personalizar conforme a sua necessidade. Um ponto importante no DEM é que não requer uma extração de um agente em cada estação de trabalho, porque ele já aproveita um recurso do próprio Windows de reporte de erros, onde simplesmente com uma configuração em cada uma das máquinas, você desvia esse envio de erros para o servidor central. Como que essa configuração é feita? Ela é feita através de Group Policy. Como que esse processo de controle é realizado? Vamos ver no servidor a console de gestão de políticas do nosso ambiente corporativo. Essa é a console tradicional de gestão de GPOs. Expandindo aqui no nosso domínio, nós temos nesse caso uma ferramenta do MDOP chamado AGPM, Advanced Group Policy Management. Ele adiciona um plugin na ferramenta atual de gestão de GPOs para que você possa ter controle em cima das diretivas que tiver interesse. Por exemplo, nessa implementação da diretiva de controle para habilitação do DEM, essa política foi criada com controle. Essa opção Change Control, ela permite com que você possa controlar todo o processo de gestão da GPO. Você pode, por exemplo, criar uma GPO não diretamente no seu Domain Controller, mas sim através do ambiente offline, para que você possa fazer todo o processo de edição da GPO, com os devidos comentários a respeito da alteração, passar essa GPO para revisão e futuramente passar para aprovação. Uma vez aprovada, aí sim a GPO entra em produção. Então você consegue ter todo o ciclo de alterações em cima desse processo. Abrindo nesse caso a GPO do DEM, ele nos traz todo o histórico de alterações, quem fez a alteração, quando a alteração ocorreu, qual foi o comentário relacionado com essa alteração, e eu posso confirmar as versões. Eu posso, por exemplo, pegar a primeira versão da GPO, assim que ela foi criada, confrontar com outra versão futura e tirar a diferença.
para verificar quais foram as alterações realizadas na irmã GPO da versão 1 para a versão 2 ou vice-versa. Esse relatório nos mostra, por exemplo, com essa indicação em verde, quais foram as definições novas que a GPO recebeu na versão atual. Se houvesse alguma configuração removida da versão anterior, ele mostraria com a cor vermelha. Isso facilita aí muito o processo de aprovação dessa GPO. E no último caso, quando nós temos uma máquina que não está mais funcionando. Por algum motivo o Windows não está mais rodando, tela azul, máquina não boota. Nesse último caso, temos uma outra ferramenta que pode recuperar o acesso à máquina sem passar pelo processo de reinstalação do equipamento. Essa máquina passou infelizmente por um processo de tela azul e não sabemos qual foi a causa do problema. Nesse caso, reinicie a máquina a partir do ambiente de recuperação, chamado Diagnostics and Recovery Toolset, DART, que pode tanto ser num CD bootável, pendrive, DVD, boot pela rede ou até mesmo dual boot na máquina. Ele me mostra que há uma instalação de Windows 7 nesse computador. No final nós temos um conjunto de ferramentas que permitem ir mais além. Permitem edição de registro, manipulação de senhas de usuário local da máquina, recuperação de arquivos apagados, entre outras ferramentas mais. Nesse caso específico, eu vou carregar o Crash Analyzer, porque essa máquina não consegue carregar. Tela azul. Eu sigo o assistente. Automaticamente ele me identifica o último despejo de memória que foi registrado, o último arquivo de dump. Carrega as ferramentas necessárias para poder tratar esse arquivo, fazer uma análise e mostrar por que nós tivemos uma tela azul. Nesse caso, o driver apontado é o myfault.sys. Então eu já sei que esse foi o driver que gerou o problema. O que eu posso fazer agora? Nessa mesma ferramenta eu carrego um gerenciamento do PC, abro a guia de drivers, identifico o driver específico, que é esse aqui. Como vocês podem ver, o que eu faço aqui é mudar para Disable. Portanto, no próximo boot da máquina, esse driver não vai ser mais carregado, portanto, se esse foi o problema que gerou a tela azul, isso vai ser passado e você consegue com isso retomar o acesso à máquina sem passar pelo processo de reinstalação. Espero que com essa breve demonstração você possa ter compreendido um pouco mais como que o pacote MDOP é importante no ambiente corporativo.